Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área, e aí, todo mundo pronto? Olha só, vamos bater aqui o edital da parte específica, né? Ali é aquela parte das leis extravagantes. Ali tem umas leis ali, logo no comecinho da parte específica, lei de abuso de autoridade, lei de drogas, né? Tem ali o ECA, certo? Então vamos ali tentar aqui entender um pouco do que a banca pode cobrar para você, beleza? Então, pau na máquina. Eu vou responder ali algumas questões e vou pontuando o que normalmente as bancas, de uma maneira geral, cobra, certo? Então, a banca do seu concurso, ela tende a seguir essas mesmas regras, certo? Então, vamos lá. Olha aí, vamos começar com o Estatuto, né, das Guardas Municipais, né? Então, todo concurso de guarda municipal, as bancas pedem estatutos da Guarda Municipal. E eu, assim, e uma questão que é campeã são os princípios. Cai bastante ali os princípios, cai também as competências da Guarda Municipal, também cai a diferença entre corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal. Então, esses pontos é de fundamental importância para a sua aprovação. Então, quando você for estudar, dê bastante atenção a essa parte inicial do Estatuto das Guardas Municipais. Como assim, professor? Por quê? Porque a banca pode cobrar assim, ó. Veja como a banca pode cobrar. Em relação aos requisitos abaixo, para investidura em cargo público na Guarda Municipal, analise os itens abaixo. Então, eu tenho os requisitos mínimos, certo? Eu tenho aqui ser brasileiro nato, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado, ok. Gozo dos direitos políticos, certo. Eu não posso ter meus direitos políticos nem suspensos nem perdidos. Quitação das obrigações militares e eleitorais, ok. Nível de escolaridade médio completo, show de bola. Idade mínima de 21 anos. Olha só, muito cuidado que a idade mínima aqui é 18 anos. Idade mínima 18 anos. Aptidão física e mental e psicológica, ok. Idoneidade moral comprovada pela investigação social, certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Show de bola. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei estadual, não. Se é guarda municipal, a lei tem que ser municipal. Foi por isso que essa daqui está errada. Então, estão erradas essas duas aqui, todas as outras estão certas. Dos itens acima, quantos estão incorretos? Então, bem tranquilo, letra B. Então, cai bastante essa parte dos requisitos para se tornar guarda municipal. Veja, recentemente teve aí uma aprovação na CCJ para incluir, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara dos Deputados, para incluir as guardas municipais como força de segurança lá no artigo 144. Ela vai ficar ali logo após as polícias penais. Isso é show de bola. Isso aí traz uma importância, traz aí um garantismo maior para os futuros guardas municipais, os futuros Golf Mike, né? GMs, futuros GMs. Então vamos lá. Olha só, questão número 2. Tá com Supan, viu? Olha aqui, eu estou trazendo questões da banca. Em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, são princípios mínimos, cai muito esses princípios mínimos. E a atuação das guardas municipais, exceto. Veja, já matamos aqui logo na primeira, ó, uso preventivo e ostensivo da força. Não, aqui já está erradíssimo, né? É uso progressivo da força, né? Seria uso progressivo. Uso progressivo da força. Aí, proteção dos direitos humanos, fundamentais no exercício da cidadania, ok. Preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, né? E compromisso com a evolução social da comunidade. Tá aí, ó. Tá no artigo 3º. Aqui é campeão de questões, viu? Proteção dos direitos humanos fundamentais, né? Que são aqueles previstos na nossa Constituição. Preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição de perdas. Patrulhamento preventivo. Cuidado para a banca não jogar aqui ostensivo, porque a função de patrulhamento ostensivo são das polícias militares, certo? São das polícias militares. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força, né? Então, muita atenção nesse ponto, que é bastante cobrado aí os princípios. A maioria dos concursos, quando cobra os princípios, elas focam ali na ideia ali de pá, beleza, é um princípio, então vamos jogar aqui nessa questão. Vamos lá.
Outra questão aqui bastante cobrada é com relação ao uniforme, né? Ao uniforme. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a cor preferencial, veja, cuidado que não é uma cor preferencial, não é uma cor obrigatória, é preferencial. Para uniformes e equipamentos padronizados da Guarda Municipal, é o tão conhecido azul marinho. É o tão conhecido azul marinho. Questão número 4. Considerando que prevê o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto dizer que a Corregedoria Municipal, veja, muito cuidado, eu tenho dois órgãos de fiscalização. Eu tenho a Corregedoria e eu tenho a Ouvidoria. Cuidado para não misturar as duas. Olha só, a Corregedoria exerce o controle interno. Já a ouvidoria, ela exerce o controle externo. Cai bastante essa diferença, porque enquanto um é o controle interno, a outra é o controle externo. As bancas brincam com isso. Ó. Então, essa 4 ela fala, ó, quanto à corregedoria, exerce o controle interno, ok. Recebendo, examinando e encaminhando reclamações, sugestões e elogios. Não, aqui seria função da ouvidoria. Essa daqui seria função da ouvidoria. Aí, exerce o controle interno, ok. Da Guarda Municipal, quando o efetivo for superior a 50 servidores da Guarda. E em todas as guardas que utiliza arma de fogo. Show de bola. Já matamos aqui a letra B. Aí ele fala, ó, exerce o controle externo da Guarda Municipal para apurar as infrações disciplinares e criminais atribuídas aos integrantes do seu quadro. Aí seria o controle interno. Seria assim, ó. Pronto. Aí o restante estaria certo. Aí exerce o controle externo da Guarda Municipal, não, é interno. Integra os corregedores com mandato de 5 anos, cuja perda será decidida por maioria simples. Não, a banca aqui tem uma viajada, certo? Vamos seguir. Olha aí essa questão número 5. Tomando como base a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, podemos afirmar que são princípios mínimos. Ó, de novo, a banca cobrou aqui novamente os princípios mínimos de atuação. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Veja, aí... Não, aqui não. Não existe nada dessa questão aqui. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos, né, do município. Aí patrulhamento ostensivo, não. Aí proteção dos direitos humanos e exercício da cidadania. Show de bola. Certo? E uso constante da força, né? Então, você viu ó, que rapidão as bancas aí terminam cobrando essa parte principal, principiológica, melhor dizendo, essa parte principiológica do estatuto. É bem interessante que nas aulas que cobra estatuto, né, o edital trouxe muitos estatutos, inclusive trouxe o estatuto da Guarda Municipal de Pacajus. É muito interessante que o aluno tome cuidado com isso, porque basicamente as questões serão trocas de palavras, como foi igual a essa daqui, certo? Então, só ficar atento ali com essas trocas de palavras, que vai ser muito comum em sua prova. Olha aí, vamos aqui avançar para a próxima lei, né, extravagante, lei especial, que é a Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento. Professor, o que é que eu preciso focar no Estatuto de Desarmamento? Veja, tem duas partes. O Estatuto de Desarmamento ele é dividido em duas partes, né? Eu tenho ali uma parte inicial, que é uma parte administrativa, e eu tenho uma parte criminal, que são ali dos crimes. Veja, 90% das questões que caem para a Guarda Municipal cobram os crimes. 90%. Mas tem aqueles 10% que a banca cobra a parte administrativa. Por exemplo, requisito para portar arma, quem é que pode portar arma, quem é vedado portar arma, entendeu? Então tem essa parte inicial ali do estatuto, que é a parte administrativa. As bancas adoram cobrar essa parte administrativa, mas é ali 10% só das questões. Mas você tem que colocar na sua cabeça que você não pode estar perdendo questão, não. Entendeu? Então, fica atento com isso, que eu tenho a parte administrativa e 90% ali das questões eu tenho a parte criminal. Aí a parte criminal cai bastante. Então, vamos lá.
Olha aí. Considere o seguinte caso hipotético. Astrônio foi surpreendido pela polícia portando arma de fogo e uso permitido. Então, muita atenção. A dica que eu dou quando você for responder as questões, sempre dá uma circulada aqui, ó. Qual tipo de uso da arma? Se é permitido, se é restrito, se é proibido. Por quê? Porque a legislação trata a permitido, restrito e proibido de maneiras diversas. Então, o aluno tem que estar sempre esperto com relação a isso. Olha aí, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Astrônio é reincidente específico nesse crime. Então, essa informação aí posterior é muito importante. Ó. Diante dessa situação e nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é correto afirmar que Astrônio cometeu crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena será aumentada em metade em razão da reincidência específica. Pronto, a banca foi generosa e já marcou aqui a letra A. E é exatamente isso. Sempre quando você é reincidente específico, professor, eu não estou ligado nessa questão de reincidência. Veja só. Reincidência é quando você é condenado por um crime, cumpre a pena, é solto. A partir daquele momento, se conta 5 anos. Depois que você é solto, se conta 5 anos. Esse período é chamado de período depurador. É um período que, caso você cometa um novo crime, você, no julgamento desse novo crime, será considerado reincidente. Só que entenda, a reincidência se divide em duas. Eu tenho a reincidência genérica e a reincidência específica. Professor, o que seria a reincidência genérica? Vamos lá. Eu matei uma pessoa, fui condenado, eu era réu primário, né? Eu fui condenado, cumpri minha pena, fui solto. Começa a contar o período depurador de 5 anos. 2 anos após, fui preso novamente porque eu cometi um roubo. Veja, eu serei no julgamento desse roubo reincidente, só que eu serei um reincidente geral ou genérico. Por quê? Porque foi outro crime diverso do anterior. Homicídio e roubo. Agora, se eu mato uma pessoa, cumpri a minha pena, fui solto, no período depurador, cometi outro homicídio, eu serei reincidente específico. Por quê? Porque foi o mesmo crime, que a gente chama de crime de mesma espécie. Certinho? Então, se você foi pego com arma de fogo, um porte ilegal, e cometeu outro crime de porte ilegal, o que é que vai acontecer com você? Sua pena vai ser aumentada de metade. Por quê? Porque houve a reincidência específica. Foi claro? Então vamos seguir. Aí, um crime comum previsto no Código Penal. Não. Aqui é o Estatuto de Desarmamento, não tem nada a ver com o Código Penal. Aí, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que possui uma qualificadora reincidência específica, né? E aqui já morreu aqui. Possui uma qualificadora na reincidência. Não é qualificadora, é um aumento de pena. Aumento de pena. Professor, me explique qual é a diferença de qualificadora para aumento de pena. Veja, a qualificadora significa, é assim, ó, o crime, deixa eu só organizar aqui, para deixar bonitinho, né? Minha letra já é feia, e se eu não deixar bonito, fica pior. Olha só, o crime, ele pode ter sua forma simples e sua forma qualificada. Na sua forma simples, vamos imaginar que a pena seria de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. A pena desse crime na forma simples. Já a forma qualificada, a pena ela é aumentada no sentido de máximo e mínimo. Ou seja, o mínimo antes era de 1 ano, aumentou para 2. E o máximo, que era de 4 anos, aumentou para 8. Então, veja, eu tenho o crime na forma simples, onde eu tenho um mínimo, uma pena mínima e uma pena máxima, e uma qualificadora que eu tenho um novo mínimo e um novo máximo. Eu tenho um novo mínimo e tenho um novo máximo. Já a majorante, né, também chamado de causa de aumento de pena,
aumento de pena, o que vai acontecer? A pena base, que é essa daqui, a mínima e a máxima, vai ser aumentada de 1/3, sempre a banca diz, a lei diz 1/3, 1/6, metade, certo? Então vai ter sempre uma porcentagem, um aumento de uma porcentagem. É um aumento de uma porcentagem. Show de bola? Tranquilinho? Aí aqui, para a letra L, é crime comum previsto no Código Penal. Aqui está errado. E claro, vamos seguir. Olha aí, eu trouxe para você aqui o crime do artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ó. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização, desacordo, determinação legal ou regulamentar. Perceba que não é só o porte da arma. Acessório e munição também são. Professor, o que é um acessório? Um silenciador, uma luneta, uma mira laser, tudo isso é acessório. Um carregador, um prolongador de carregador. O nome é carregador, não é pente não. Pente é para pentear cabelo, é carregador. Quando eu dava aula de armamento e tiro, já fui instrutor credenciado pela Polícia Federal para dar aula de armamento e tiro. Quando eu dava lá, quando o aluno chegava para mim, professor, e esse pente? Eu dizia, pronto, toma, pinte seu cabelo, vá, pinte agora seu cabelo com ele, para ver se é um pente. Isso aqui é carregador. Então, se o cara é pego com um prolongador de carregador, é pego com uma mira laser, uma luneta, um silenciador, tudo isso é considerado acessório. Se eu pegar um acessório de uma arma de uso permitido, eu respondo pelo porte legal de acessório de arma de fogo de uso permitido. Mas também se enquadra também na munição. Eu pego uma munição, por exemplo, de um 38, de uma 380, que é uma arma de uso permitido, eu fui pego com munições, também incorro. Agora, muito cuidado. Já teve decisões de tribunais superiores que quando o cara é encontrado apenas com a munição e de pequena quantidade, se aplica o princípio da insignificância. Esse foi um caso de um rapaz, ele pegou, ele fez um pingente. Só que nessa situação, a arma era de uso restrito das Forças Armadas. Era uma 762 do Exército, aquela mais compridinha. E ele pegou, tirou a espoleta, tirou a pólvora. Isso é muito comum. Quem serve ao Exército sempre sai com alguma especiaria, né? Sendo uma lembrança, né? Boa ou ruim, mas sai. Então ele pegou aqui, ó, a munição e fez um pingente. Fez um pingente. Foi pego na rua e respondeu por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Só que quando chegou no Tribunal Superior, o Tribunal Superior considerou ali o princípio da insignificância. Beleza? É uma questão que cai de certa forma. Não vi muitas dessas questões caindo para carreiras de guarda municipal, mas carreiras policiais cai bastante. Principalmente nessa questão da aplicação do princípio da insignificância, quando eu tenho uma pequena quantidade de munição. Show? Vamos lá. Olha só, a pena é de 2 a 4 anos, certo? Ó, tá vendo? Mínimo e máximo. Se fosse uma qualificadora, eu aumentava esse número e aumentava esse. Mas, o que acontece? Muita atenção com esse parágrafo único aqui, ó. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Isso aqui foi considerado inconstitucional pelo STF. Ou seja, tem que se observar o caso concreto para mostrar se cabe ou não a fiança, certo? Aí, salvo se a arma de fogo for registrada no nome do agente. Beleza? Ó, nos crimes previstos no artigo 14, que foi esse que a gente acabou de ver, o que acontece? Forem praticados por integrantes de órgãos de empresas previstos no artigo 6º, 7º, Força de Segurança e as empresas. Olha aqui, ó. O agente for reincidente específico nos crimes dessa natureza. Show? Tranquilo? Então, fica atento que cai bastante essa causa de aumento de pena se o cara for reincidente específico. Agora, cuidado. É uma causa de aumento de pena, não é uma qualificadora. Show de bola? Vamos lá. Nos termos da Lei 10.826, de dezembro de 2003, a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido, olha só, em território nacional é da competência de quem? Ó? Aqui eu tenho a parte administrativa, né? Olha a parte administrativa que eu disse que caía. Então, de quem é a competência essa autorização? Veja, essa autorização é da competência da Polícia Federal após a autorização do SINARME. Então, você faz o pedido no SINARME e a Polícia Federal expede, né? Autoriza
esse porte de arma. E veja que é o porte, né? Não é o CRAF. O certificado é uma coisa, o porte é outra, né? O certificado é para você ficar com a arma, que é chamado de CRAF, né? Certificado de autorização de posse de arma de fogo. É para você ficar com a arma na sua casa, no seu local de trabalho, desde que você seja o responsável pelo aquele local de trabalho. Por exemplo, eu sou empregado de um supermercado. Eu posso portar, não, perdão, eu posso ter a posse da arma nesse supermercado? Não, porque eu não sou o dono, não sou o responsável. Agora, se eu fosse o dono, o responsável, eu poderia ficar com essa arma lá no supermercado. O supermercado é meu, e eu tenho como é que eu posso dizer, a propriedade daquele local. Show? Então, bem tranquila essa parte aqui, né, essa parte. Olha só, a respeito dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, é correto afirmar: em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se a conduta criminosa envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é de 4 a 8 anos. Não. Arma de fogo de uso proibido não é de 8 anos, não, de 4 a 12 anos. Veja, arma de fogo de uso proibido normalmente é aquela arma que não tem registro. É aquela arma que foi uma arma feita, por exemplo, de fabricação caseira, uma arma que não teve, como é que eu posso dizer assim, é muito comum pegar uma arma, criar uma 12 com a caneta da moto. Caneta não, bengala da moto. Tá ali a parte do guidão. O cara bate uma parte na outra e forma uma 12. Ali é uma arma de uso proibido. Por que é uma arma de uso proibido? Porque não tem como os órgãos de segurança identificar quem é que fez aquela arma, entendeu? Isso gera uma insegurança bem maior, exatamente pelo fato de os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Ou seja, eu não vejo de uma maneira concreta, ou seja, um caso concreto. Ou seja, só o fato de eu estar portando a arma, eu já respondo pelo crime, certo? Eu não preciso ter um resultado, né? Vamos lá. Olha só, a pena para o crime de tráfico internacional de arma de fogo, no caso de arma de fogo de uso proibido, pode chegar até 24 anos de prisão. Olha só que banquinha danadinha você, é exatamente essa. Por quê? Veja, o tráfico internacional, a pena é de 8 a 16 anos. Olha só que banca maldosa. A pena do tráfico internacional de arma de fogo é de 8 a 16 anos. Veja, nesse caso, quando ele fala, ó, a pena pode ser aumentada de metade, lembra que a pena pode ser aumentada de metade se o cara for reincidente específico, lembra disso? Pronto, vamos lá. Qual é a metade de 16? 8. 16 mais 8, 24 anos. Olha só, a banca querendo que você responda também a prova de matemática aqui. Pois é. A prova de matemática está aqui. Então, veja, você vai pegar a pena máxima, que pode chegar até 16 anos. Como vai aumentar de metade, eu pego 16, divido por 2, dá 8. 16 mais 8, 24. Olha só. Aí imagina só o cara que está agora entrando aqui, assistindo, iniciando essa aula aqui. Imagina, o cara disse, não era direito, agora é matemática. Pois é, pois é. Pois é. Então, vamos lá. Olha só. Questão número 10. Nos termos da Lei 10.826, que favorece a entrada e saída do território nacional, qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente comete o crime de, aqui, ó, entrou no território, ó, favorece a entrada ou saída, entenda, cuidado, é tráfico internacional de arma de fogo. Agora, veja, a banca vai tentar induzir você ao erro aqui. A banca vai... Entenda, olha só, eu tenho 2 crimes no Código Penal. Eu tenho o descaminho, né? Eu tenho ali o descaminho, e tenho também o... Como é que chama? Agora fugiu o nome. O tráfico... Eu fiquei com o nome do tráfico.
Peraí, só um minuto. Vamos lá, deixa eu só mostrar para você aqui. Poxa, agora esqueci o nome do danado do crime. Descaminho. Eu tô com outro nome. Agora, daqui a pouco eu lembro e volto para explicar. Vamos lá, deixa eu continuar, para não perder nosso tempo aqui. Daqui a pouco eu lembro isso e volto e explico para você. Realmente esqueci. Vamos lá. Então vamos continuar aqui e daqui a pouco eu volto para essa questão. Ó. Tá vendo aí? Sempre assim, é contrabando. Tá vendo? Às vezes é isso. E veja, por isso que às vezes, vamos agora aproveitar esse meu lápis de memória. Às vezes isso acontece no concurso público, né? Às vezes eu gosto de deixar isso bem claro. Às vezes o aluno pensa que esses lapsos de memória, essa falha na memória nunca vai acontecer. Mesmo você estudando, olha só, dou aula de direito há muito tempo. E ó, tive um lápis de memória no nome, né? Que é o danado do contrabando. Eu tenho dois crimes no Código Penal: contrabando, né, e o descaminho, certo? Veja, por isso que eu tive que parar de dizer, não, eu vou seguir. Isso acontece. A dica que eu dou é você pular aquela questão que trouxe a dúvida. Foi o que eu fiz, eu pulei. Eu fui, veja, quando eu ia iniciar, a próxima questão veio na minha cabeça. A questão aqui é ter paciência. O seu cérebro sabe da informação. Ele só está buscando a referência para encontrar onde ela está, certo? Então vamos lá, voltando aqui para a questão número 9. Eu tenho um contrabando e tenho um descaminho. O contrabando acontece quando eu ingresso ou eu saio do território nacional com a mercadoria proibida. Por exemplo, arma é uma mercadoria proibida. Em tese, era para ser contrabando. Eu sair e entrar com arma de fogo. Era para ser um contrabando. Só que acontece o seguinte, como eu tenho uma lei especial, que é o que? O Estatuto de Desarmamento, eu tenho que utilizar o Estatuto de Desarmamento. Então, eu não pratico contrabando quando me refiro à arma. Eu pratico tráfico internacional de arma de fogo. Beleza? Já o descaminho é interessante. O descaminho é quando você ingressa ou sai do Brasil sem pagar o quê? O devido imposto. Beleza? Vamos seguir. Sempre isso acontece. Acontece. As falhas da memória, isso é interessante no concurso público, mas sempre acontece. Então vamos seguir. Vamos lá, deu certo, como sempre. Sempre no final dá certo. Olha aí, a questão 10. Ó. Para fins de aquisição de arma de fogo, de uso permitido e de emissão do certificado de arma de fogo, que é o CRAF, o interessado não deverá, olha, aquela parte administrativa que eu falei para você, ter no mínimo 35 anos. Poxa, não, aqui tá pesadíssimo, não. Aqui, então, já matamos aqui a letra A, beleza? Já matamos aqui a letra A. Peço para você tomar bastante atenção lá no artigo 4º, que traz esses requisitos para emissão do CRAF, certo? Dá uma olhadinha sempre lá. Olha aí, vamos avançar e vamos aqui trazer a Lei de Abuso de Autoridade. Veja, a Lei de Abuso de Autoridade é uma lei recente de 2019. As bancas estão começando a fazer questões agora, saindo mais questões agora do final de 2021 para 2022. A gente estava vendo ali o período de pandemia, não estava tendo concurso. Só que a banca foi generosa. A banca ela pediu não toda a lei de abuso de autoridade, ela pediu ali exatamente o quê? O artigo do 1º ao 9º. Né? Essa parte inicial é uma parte mais administrativa, onde eu tenho as penas restritivas de direitos, eu tenho os efeitos da condenação, eu tenho qual é a ação penal dos crimes de abuso de autoridade. Então, nessa parte inicial, as bancas estão cobrando sempre a mesma coisa. Quem é que pode responder por abuso de autoridade, lá do artigo 2º? Então, a banca foi generosa nesse sentido. Então, olha só, vamos lá. Olha só, então vou começar. Os crimes de abuso de autoridade são primordialmente de ação penal o quê? Pública incondicionada. Professor, por que primordialmente? Porque é o seguinte, é cabível, vou até anotar aqui, ó, é cabível a ação privada, ação privada subsidiária da pública. É permitido a ação privada subsidiária da pública. Como assim, professor? Veja, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. Se o réu tiver preso, 5 dias.
Se o réu estiver solto, 15 dias. Se ele não ingressar com essa ação penal nesse prazo, a vítima ou alguém que tem a qualidade de representá-lo pode contratar um advogado e esse contratado ingressar com uma queixa-crime, que é chamado de ação privada subsidiária da pública. Show? Fechou? Então, vamos seguir. Cai bastante, cai bastante. Olha aí, essa questão 12. Ó. Com base na lei de abuso de autoridade, é o sujeito ativo. Também cai, está lá no artigo 2º da lei. Ó. E foi uma questão ó, bem pertinho do Pacajus aí, ó. Crato, né? Bem pertinho não, mas assim, tem ali no Ceará. Vamos embora. Olha só, com base na lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distritos Federais e dos municípios, do território, ou seja, toda a administração pública, mas não se limitando. Olha, deixa eu chamar a atenção para você por esse termo aqui, ó. Mas não se limitando. Toda lei, quando fala mas não se limitando, significa que o rol que vai mostrar logo após é apenas um rol exemplificativo. É apenas um rol exemplificativo. Certinho? Então, quando ele fala, mas não se limitando, porque se fosse limitando, seria um rol taxativo, ou seja, era só aqueles e mais nenhum. Servidores públicos militares ou pessoas a eles equiparadas, ok, responde pela lei de abuso de autoridade. Membros do Poder Legislativo também respondem pela lei de abuso de autoridade. E membros do Poder Executivo também respondem pela lei de abuso de autoridade. A letra A, B e C estão erradas? Não. Então sobrou para a gente aqui a letra E, certo? Olha aí, eu trouxe para você o artigo 2º. É sujeito ativo da lei de abuso de autoridade. Ó. Servidores públicos militares e pessoas equiparadas, membros do Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público. E também dos tribunais e Conselho de Contas. Muito cuidado com esse parágrafo único. Ele diz que também responde pela lei de abuso de autoridade, menos aquelas pessoas que são servidores públicos de maneira transitória e também sem remuneração. Por exemplo, os mesários, jurados, certo? Então, todos eles podem responder pelo crime da lei de abuso de autoridade. Olha aí essa questão 13. É pena restritiva de direitos. Lembra que eu tenho, cuidado, na lei de abuso de autoridade, eu tenho as penas restritivas de direitos e tenho os efeitos da condenação. São duas coisas diferentes. Efeitos da condenação. Aqui ele está pedindo o quê? Apenas restritiva de direitos. Aí, em suas alterações. Ó. Aí ele fala, multa? Não. Limitação do final de semana? Não. Perda de bens? Não. E aqui sobrou prestação de serviço à comunidade. Aqui é um decorebazinho. Como eu falei, é uma lei nova, as bancas começaram a fazer questões ali no finalzinho de 2021. Então, assim, a banca está focando mais na letra da lei. Ela não está aprofundando tanto. E assim, as ações contra a lei de abuso de autoridade ainda não chegaram nos tribunais superiores. É por isso que ainda não tem nem sequer muita jurisprudência nesse sentido. Então, as bancas estão focando ali só mesmo na letra da lei, certo? Vamos lá. Olha aí, eu trouxe para você. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, ok? Suspensão do exercício do cargo em função do mandato de 1 a 6 meses, ou seja, você não pode exercer e você tem a perda do vencimento, ou seja, eu ficarei suspenso do exercício do meu cargo. Passarei ali de 1 a 6 meses ali, ó, na geladeira, no banco de reservas. Esse item 3 foi vetado. Por quê? Esse item 3 causava até uma insegurança jurídica. Esse item 3 que foi vetado foi o seguinte. Eu fui condenado pela lei de abuso de autoridade. Como pena restritiva de direito, eu tinha que sair do lugar onde eu pratiquei o crime. Por exemplo, eu moro em Pacajus. Sou guarda municipal em Pacajus. Cheguei e cometi um crime da lei de abuso de autoridade. Eu teria que sair da cidade. Teria que sair da cidade, porque eu não ia poder mais trabalhar lá. Se eu sou guarda municipal lá, como é que eu ia trabalhar onde? Entendeu a lógica? Eu tinha que sair. É engraçado que isso, existe um tipo de pena restritiva de direito nesse sentido,
no Código Penal Militar, que é chamado de exílio do local. É quando você pratica um crime em determinado local, você tem que ser exilado, ou seja, você tem que se afastar daquele local. Você não pode voltar para aquele lugar durante um período. Por isso que trazia um pouco de insegurança esse aqui, por isso que ele foi vetado. Então, hoje só são duas, né? Prestação de serviço à comunidade e a suspensão. Aí, as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas de maneira autônoma ou cumulativamente. Veja, eu posso aplicar apenas uma ou eu posso aplicar as duas, certo? Então, fica atento com isso que eu já vi a banca dizendo que só pode ser aplicada de maneira cumulativa. Aí fica errado. Olha aí essa 14. Em conformidade com a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, em suas alterações, são efeitos da condenação. Veja, a gente estudou agora as penas privativas de direitos, né? E aqui vamos ver agora efeitos da condenação. São 3 efeitos da condenação. Para você ver, a banca teve até preguiça de criar uma questão mais interessante. Ela pegou, fez um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ó. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 5 anos. Vamos lá. Veja, por favor, eu tenho uma suspensão de 1 a 6 meses e tenho uma inabilitação de 1 a 5 anos. Não. A inabilitação seria assim, ó. Você foi condenado, certo? Aí você foi condenado reincidente, eu vou explicar isso daqui a pouco. Você foi reincidente na lei de abuso de autoridade e você vai ficar inabilitado por um período de 5 anos. Ou seja, você não vai poder fazer concurso público durante um prazo de 5 anos. Concurso público, nem mesmo cargo de comissão, nada. Você fica inabilitado. Você fica inabilitado. Entendeu? Então vamos lá. E tem o último, ó, que é o pior, perda do cargo, mandato ou função. Então aqui todos os itens estão corretos. Agora veja, eu trouxe para você. Só que eu quero alertar você de uma situação, ó. Com relação... Aqui a banca só fez copiar e colar, não vou repetir de novo, certo? Eu quero chamar a atenção para você aqui, ó, o parágrafo único. Leia comigo que eu já expliquei isso em outra questão, ó, uma questão passada. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, ou seja, inabilitação e perda do cargo, olha só, deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime da lei de abuso de autoridade. Ou seja, eu só perderei o meu cargo e serei inabilitado se eu for reincidente específico. Se eu for reincidente específico. Sacou? Só se eu for... Como assim? Pessoal, não... Lembra do crime de homicídio, que praticou outro homicídio? Pronto, ali eu tenho uma reincidência específica. Lembrou agora? Aqui é a mesma coisa assim. Ó. Eu lá como guarda municipal de Pacajus, cometi um crime da lei de abuso de autoridade. Nessa minha primeira condenação, eu serei inabilitado? Não. Eu perderei meu cargo público? Também não. Cometi esse crime. Quando fui condenado, paguei minha dívida com a sociedade, fui solto, vou ter que cumprir um período de quanto tempo? Que é chamado de período depurador? 5 anos. Se eu cometer um crime da lei de abuso de autoridade nesse espaço de tempo, o que é que vai acontecer comigo? Eu serei reincidente específico. Mas, professor, mesmo sendo reincidente específico, automaticamente já vai perder o cargo? Não. Olha que coisa louca. Olha como a lei de abuso de autoridade é benéfica nesse sentido. Você só vai perder o cargo se você for reincidente específico e, além do mais, o juiz dizer lá na sentença, quando condenar você pelo segundo crime, ele vai ter que dizer: condena o réu à perda do cargo de guarda municipal de Pacajus. Se ele não fizer isso, você vai cumprir pena e vai voltar para o seu cargo público. Certinho? Ficou claro? Isso está caindo muito, então fica atento com relação a essa perda de cargo, que tem que ter duas situações. Tem que ser reincidente específico e, além do mais, tem que ser o quê?
motivado na sentença. Fechou? Vamos seguir. Vamos aqui, ó, vamos entrar aqui no nosso querido ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, o que é que eu preciso estudar no Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa ideia das bancas. Por isso que quando é uma banca séria, que ela sempre tem um padrão, é show de bola para a gente ensinar para o aluno. Por quê? Porque a gente pode condicionar o aluno com relação a um determinado ponto, dizer o que mais ou menos vai cair. Veja, como é guarda municipal, você tem que lembrar que lá no município existe um órgão que cuida das crianças. Como é o nome dele? Eu vi. Conselho Tutelar. E é impressionante como os concursos que cobram de guarda municipal cobra o Conselho Tutelar. Porque você, meu amigo, você e minha amiga que está assistindo essa aula, você pode ser designado para fazer a segurança de quem? Dos conselheiros tutelares quando for fazer alguma diligência. Você vai fazer isso. E também, caso ficar lá, também no próprio Conselho Tutelar, fazendo a segurança, não, prédio público municipal, então você vai fazer a segurança dele também. Entendeu? Até por isso que é muito cobrado. Então, eu trouxe aqui uma pirâmide mostrando o que termina caindo mais aqui, ó. Aqui não é pela quantidade de questão, é pela a importância, ó. Cai bastante, ó, Conselho Tutelar. Aqui cai um pouco de educação, aqui é a parte sobre a educação, mas olha aqui é campeão, aqui empata. Tem aqui os conceitos iniciais e tem a convivência familiar, certo? E tem aqui nesses conceitos iniciais eu tenho os direitos, que termina também caindo bastante, os direitos da criança e do adolescente. Então eu peço que você dê uma atenção bem legal aqui na questão do Conselho Tutelar. Olha só. E uma coisa que sempre é cobrada é com relação à idade, né? A idade. E aqui é bem batida já esse tipo de questão, porque criança é até 12 anos e de 12... Aí, eu marquei letra E, peraí, só um segundo. Deixa eu botar aqui, corrigir. Na pressa aqui, essa seria a letra D. Olha aqui, de 12 e de 12 e 18 anos incompletos. Então, termina aqui sendo nesse sentido aqui. É uma questão que sempre está sendo cobrada. Olha aí. Aí aqui, lá no artigo 15, que é a parte dos direitos, aquela parte inicial ali, ela fala, ó, de acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pessoas humanas, processo de desenvolvimento, sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantido na Constituição e nas leis, tem o direito de fazer o quê? Liberdade, respeito e dignidade. Aí veja, bem tranquilinha a questão. Aí você, professor, e as outras? Ó, educação, ok. Segregação e regramento, ó. Aí a outra, ó, disciplina, respeito e conformação dos corpos, liberdade de segregação, formação continuada, tá entendendo? Então termina fugindo um pouquinho aqui, que dá para você matar as questões, certo? Vamos lá, questão 17. Nos termos da Lei 8.069, é correto afirmar: para a candidatura de membro do Conselho Tutelar, será exigido, entre outros, ter idade superior a 30 anos. Não, é 21 anos. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade de polícia judiciária a pedido de que tenha legítimo interesse. Isso aqui, o cara desatento errava, porque não é autoridade de polícia judiciária, é autoridade judiciária. E olha que legal, o cara que é conselheiro tutelar, ele é obrigado a residir no município. Letra C, certo? O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Aí ele fala órgão permanente e autônomo, ó. E aqui, ó, autônomo, sim, jurisdicional, não, ó. O erro da questão está aqui. Para a candidatura de membro do Conselho Tutelar, será exigido, entre outros, ser brasileiro nato. Não precisa ser brasileiro nato. Beleza? Então, ó, todas essas leis que eu estou apresentando aqui, algumas questões e mostrando mais ou menos o que você tem que estudar, já está na nossa plataforma, né? Já existe o nosso curso. Se você quiser conhecer o nosso curso, escaneia aqui esse QR Code. Tá? Estamos aí no valor, ó, de R$24,00, bem tranquilinho, precinho, ó, na moda, parcelinha pequenininha, não é um sanduíche hoje em dia, R$24,00 para você ter o seu cargo público. E entenda, a chance, veja, a inclusão da Guarda Municipal como força de segurança
vai implicar em muitas situações. Inclusive, ó, no aumento do faz-me rir. O aumentinho do faz-me rir também pode ser gerado isso, porque vai ter uma importância. A importância da Guarda Municipal vai ser muito maior, entendeu? Então, isso aí vai ter alteração legislativa e tudo mais com relação aos municípios e, de certa forma, vai aumentar aqui, ó, o cascalho. Beleza? Então, já aproveita, escaneia aqui o QR Code, dá uma conhecida no nosso curso, veja os professores, certo? Eu garanto que você vai achar top. Então, vamos seguir. Olha aí, essa questão 18. Ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar poderá requisitar serviços públicos da área de segurança. Olha só, olha só. E futuramente vai ser você aqui, Guarda Municipal. Certo? Então, cuidado. Em frente, no futuro você vai estar aqui. Aí ele fala, ajuizar ação penal contra aquele. Não, ela não pode ajuizar. Quem faz isso é o Ministério Público. Conceder remissão. Quem faz isso é a autoridade judiciária. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência, lavrar o auto de apreensão. Quem faz isso é delegado. Né? Ordenar a prisão do adolescente. Olha só. Nada disso. Nada disso. Ou seja, eu estou extrapolando atribuições de outros órgãos. Então, só ficar atento, que é uma pegadinha muito comum nas bancas, certo? Vamos lá, vamos aqui avançar. E eu tenho aqui esse estatuto, que ele é vinculado a o chamado de Estatuto da Primeira Infância. Estatuto da Primeira Infância. Só que a banca foi generosa. Ela disse quais eram os artigos. Ó. 1º ao 18, do 60 ao 69, do 74 ao 85 e do 98 ao 104. A banca foi generosa, pelo menos especificou os artigos. Aí dá uma mão na roda, né? E deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria das questões que cobram esse estatuto sempre falam da mesma coisa. Sempre fala da mesma coisa, que é com relação ao que é a primeira infância. Qual é a idade que eu considero como primeira infância? Pois é. E olha, eu trago para você aqui, ó, um concurso da Prefeitura de Fortaleza, só para você ter ideia. Ó. A Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi alterada pela Lei 13.257, né, que foi o Estatuto da Primeira Infância. Dessa forma, assinala a alternativa correta quanto ao que a lei considera primeira infância. O que é que a lei considera como primeira infância? Período que abrange os 6 anos completos, os primeiros 6 anos completos, ou 72 meses de vida da criança. Literalmente, a banca coloca assim, 6 meses ou 72. Olha outra, ó. Também um concurso. Ó. As crianças poderão participar na definição das ações que lhe digam respeito, certo? Aqui o Estatuto da Primeira Infância prevê isso. A primeira infância atinge os 3 primeiros anos. Olha só, aqui já morreu, já está errado, porque ele está pedindo a incorreta. Na realidade, são 6 primeiros anos. A criança deve ser respeitada enquanto sujeito de direitos, ok. Um dos objetivos da lei é a redução das desigualdades de acesso aos bens e serviços que atentam aos direitos da criança da primeira infância. Show de bola aqui também. Super tranquilinho essa questão aqui. Eu achei top demais. Olha aí, vamos aqui avançar, né? Vamos entrar aqui na Lei Federal 11.343, a tão conhecida Lei de Drogas. Professor, o que é que eu preciso focar aqui nessa Lei de Drogas? As penas para quem é usuário de droga, sempre é cobrado. Os crimes da Lei de Droga caem menos do que as penas do usuário, mas os crimes caem ali do artigo 33, 34, cai. E também, às vezes, uma banca ou outra lembra da parte administrativa que tem a Lei de Drogas. Tem uma parte inicial ali da Lei de Drogas, que é uma parte administrativa, dizendo assim, se existe a possibilidade de autorizar, se o Estado tem a autoridade de autorizar alguém a produzir drogas. Tem a parte administrativa, logo ali no início, certo? Eu trouxe aqui umas questões só para você ter um norte para a sua prova. Veja, na realidade, entenda, a minha ideia aqui é orientar você
para que você já chegue no estudo para concurso, assim, que agora você está estudando para a prova, não é verdade? Então, o que acontece? Eu quero que você foque, na hora que você estiver estudando, nas minhas palavras. Porque com a minha experiência, eu estou pelo menos dando aqui, ó, uma luz para você, dizendo, ó, tá? Atenta para isso aqui, ó. Atenta para isso aqui. Aí nas aulas o professor também vai fazendo isso. Então você vai ali, ó, adequando, vai dando atenção a determinados pontos, fazendo exercício, fazendo questão, fazendo seu resumo, fazendo a revisão. Acabou, cara. Tu vai ser aprovado. Não tem segredo. Não tem segredo. Eu sempre falo, passar em concurso só é fazer o que tem que ser feito. O grande problema é fazer, mas só é fazer o que tem que ser feito. Que é o quê? Estudar, revisar, fazer questão, fazer resumo. Eu ainda digo que o resumo é a última coisa que você faz. Você revisando e fazendo questão até o dia da sua prova, acabou, meu irmão. Você vai ser aprovado sem sombra de dúvida. Beleza? Então vamos ver aqui algumas questões da lei de drogas, né? Tráfico de drogas. Então, olha só. Aquele que induzir, instigar, né? Auxiliar alguém a uso indevido de droga estará sujeito ao quê? Ó, muito cuidado. Aqui, eu não estou usando a droga junto com outra pessoa. Eu estou incentivando ela a usar a droga. Ó, bicho, toma, dá um tapinha aqui, é gostoso, vai dar uma brisa legal. Entendeu? Se eu fizer isso para uma pessoa do meu convívio, né? Beleza, vai ser um crime do artigo 33, mas vai ser do seu parágrafo 2º, que é o quê? Que é punido com pena de detenção e pagamento de multa, que é exatamente isso, ó. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, ó. Detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multas. Então aqui eu tenho um induzimento ao uso de droga. É diferente do tráfico. Olha a diferença. Eu tenho uma pessoa que eu sei meu conhecido. Eu chego para ele, rapaz, ó, a droga é top, meu irmão. Vai dar uma brisa legal, vai abrir tua mente, tu vai dar uma viajada massa. Pronto. Eu respondo por esse crime. Agora, eu não conheço você. Estou na frente de uma escola. E diga aí, meu irmão, e aí? Ó, queres uma parada boa? Aí eu vou lá e entrego um cigarro de maconha. E o cara vai embora. De graça. Nesse caso, é tráfico. Eu respondo pelo artigo 33. Certo? Entendeu a diferença? Para diferenciar um do outro, tem que se observar o caso concreto. Certo? A banca sempre vai tentar mostrar para você esse norte. Olha aí. A imposição e a execução de penas previstas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas prescrevem em 2 anos. 2 anos. É a prescrição. Pessoal, o que seria a prescrição? O Estado brasileiro tem um prazo para punir você por um crime que você cometeu. Se ele não punir você nesse prazo, o crime prescreveu. Para você lembrar, não existem os crimes imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional. Pronto. Ali, eles são imprescritíveis. Mas os outros crimes são todos prescritíveis. Então, esse crime da imposição de penas prevista lá no Sistema Nacional de Política contra as Drogas vai prescrever em 2 anos. Se o Estado não punir você nesse prazo de 2 anos, ele não vai mais poder fazer isso. Certo? Vamos lá. Olha aí. É possível a autorização para o plantio, colheita e exploração de vegetais substratos em que possam ser extraídas, produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais científicos, em local e prazos pré-determinados, mediante fiscalização. Essa autorização é da competência da União. É a parte administrativa que eu falei para você. Veja, pode ser utilizado drogas para fins religiosos também. Existe uma religião, né? Eu não sei, eu peço até desculpa pela minha ignorância em relação a isso. Eu não sei se é uma religião, é um culto, que usa um tipo de droga que é feito por uma planta chamada ayahuasca, que é o que faz o santo daime. Né? Eu não sei, eu acredito que seja uma religião. Peço perdão aí quem professa essa religião pela minha ignorância, só que assim, eu não sei se é uma religião ou uma seita, enfim. Mas é permitido que ela faça uso dessa planta psicotrópica para fins religiosos. Como indígenas também fazem isso.
Com relação aqui, já existe uma crescente, existe uma legislação brasileira, está começando a crescer bastante, para que se autorize o uso de extratos da maconha, como o canabidiol, para tratar em algumas dores. Eu conheço algumas pessoas que depois que utilizaram o canabidiol no seu tratamento de dores crônicas, melhoraram bastante em relação às questões das dores. Então, fica aí, caso saber, porque assim, como é uma questão federal, aí tem que ver legislação, só que eu já vi também estaduais que têm essa autorização. Agora é para fins medicinais e científicos. Ficar atento para isso aqui. Olha aí. Com base na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, não constitui pena a quem? Não constitui pena, olha só, não constitui pena a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização e desacordo de determinação legal ou regulamentar. Aí, aqui, a advertência sobre o efeito das drogas é uma pena, uma pena. Prestação de serviço à comunidade também é uma pena. É o do usuário, é a penalidade do usuário. Medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. E reclusão, aqui não é pena. O usuário ele não pode ter direito, ele não vai ser preso, ele não vai ter nem detenção e nem reclusão. O usuário ele vai ser realizado essas 3 atividades aí. E veja, são penas. Quando surgiu a lei em 2006, surgiu uma tese dizendo assim, o uso de droga foi despenalizado. Não foi. O crime de uso de droga ainda continua sendo crime. Ainda, só que não é aplicado uma pena restritiva de liberdade, mas ainda continua sendo crime, né? Cuidado que a banca vai dizer que é considerado agora um fato atípico, entendeu? Sempre tem essa ideia. Então, muita atenção com isso, com relação a esses crimes, as penalidades do crime de uso de droga, né? Ou uso ou porte de droga para consumo pessoal, certo? E a questão 25, a Lei Federal 11.343 estabelece que, se um indivíduo trouxer consigo comprovadamente para consumo pessoal drogas e sem autorização e desacordo de determinação legal regulamentar, o que é que vai acontecer com ele? Ficará sujeito a outras penas, a prestação de serviço à comunidade. Cai bastante. Ô, professor, como é que a polícia... Só foi uma dúvida minha. Como é que a polícia, o juiz, num caso concreto, vai verificar se o cara estava portando droga para consumo pessoal e ele não estava traficando? Veja, eu dar um exemplo e você vai dizer se ele é traficante. Você vai dizer se o cara, eu posso enquadrar ele como traficante no artigo 33 ou eu posso enquadrar ele no porte e no uso no consumo de drogas, do artigo 28. Vamos lá. Tu abordasse um cara e ele estava com um cigarro de maconha, um só cigarro de maconha, um dolinha de maconha, Só que na hora que tu fizesse a revista pessoal, tu encontrasse um monte de dinheiro trocado, amassado, vários celulares, e ele foi encontrado em um local ermo, um local esquisito ali. Esse cara, será que ele estava consumindo droga ali? Ele era traficante. Professor, e esses celulares é o quê? Meu amigo, entenda. Entenda, a vida funciona assim. Eu sou usuário de droga. Preciso de dinheiro para comprar a droga. Se eu não tenho esse dinheiro, o que é que eu vou fazer? Vou roubar celular. Pego o celular que eu roubei de uma pessoa na rua, levo para o meu traficante e digo, celular vale quantos gramas de maconha? Aí ele pega o celular e me entrega a maconha. É por isso que às vezes os traficantes são abordados, são encontrados com vários celulares. E o dinheiro trocado é a forma que eles passam um para o outro, né? Amassado, com medo de alguém ver e tal, joga o dinheiro, já vi as situações que joga o dinheiro, o outro vai lá, pega e depois deixa lá o pacotinho de droga, certo? Então, é dessa forma. Se vê no caso concreto. Primeiro eu tenho que observar sempre ali o caso concreto. Não é assim. Agora, eu fui encontrado no local com um cigarro de maconha, só que só estava com isso mesmo, com meu celular, sem dinheiro trocado, nada. Então, ali eu posso ser enquadrado como usuário. Mas é muito estreita essa interpretação. Muito, muito, muito estreita. Show de bola? Então, quero convidar você para conhecer o nosso curso. Escaneie aqui o QR Code e adquira o nosso curso que já está
sensacional. E eu garanto que ele vai dar um norte muito top na sua preparação para o concurso de Guarda Civil Municipal de Pacajus, beleza? E eu estarei com vocês junto nessa preparação. Qualquer coisa, ó, só me procurar nas redes sociais aí do Instagram, @profjeanvalnei. Como se escreve aqui na descrição, tá escrito aí na descrição, você me acha. E qualquer dúvida na sua preparação, pode me chamar por lá, que eu estarei à disposição. Valeu? Minha continência e respeito a você e até a próxima, galera. Valeu, até mais. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. E, cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Fui um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como um estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala, galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos, quando nós ainda assistíamos a uma salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos. Valeu muito a pena. Salve, meus amigos, aqui Davi Lins, acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Tô passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Eu me chamo José Brandão e venho aqui agradecer ao pessoal do Objetivo, professor Lucas Neto, a todos os professores do Objetivo por serem suporte na minha aprovação do concurso DEPEN. Comprei o curso um pouco antes de sair o edital e ontem foi confirmado que eu logrei êxito na prova, graças a Deus. E o diferencial foi a preparação, o auxílio do Objetivo, com os PDFs bem sucintos e bem diretos ao ponto com que realmente cai na minha prova, bem como com as aulas também diretas, de fácil assimilação e com o que realmente cai na prova. E foi isso o principal diferencial na minha preparação para ser aprovado no concurso do DEPEN. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza, do Nordeste e região, e consegui, graças a Deus, a aprovação no Ministério Público da União. E hoje, passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso por um site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso.